Olá, eu sou Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que talvez vocês não conheçam, que é a epidemia de meningite que atingiu o Brasil de 1971 a 1974. Essa epidemia, ela tem início em São Paulo, mais especificamente em Santo Amaro, e nós vamos ver que o Brasil na época ele era governado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, né, um dos mais violentos presidentes da República, que governou de 1969 a 1974 e que seguia à risca aí o AI-5, o ato institucional número 5, né, o mais violento de todos os atos institucionais. Nós vamos ver que a censura imperava no Brasil. E o que vai acontecer? A doença ela vai começar a se espalhar por São Paulo afora e até por outros estados. Né? Começa a pegar regiões nobres de São Paulo. Médicos e jornalistas, devido à censura, foram proibidos de falar sobre o que estava acontecendo no Brasil, tá? A realidade que se passava no Brasil. Nessa época não havia vacinas, né? E o povo sem informação não tomou medidas necessárias para evitar que a doença se manifestasse, se espalhasse, né? Como uma das medidas, o isolamento, né? E como é que o governo vai tentar ofuscar o que estava acontecendo no Brasil? Com a vitória do Brasil na Copa de 1970, né, que tem como destaque o Pelé. Então, o Brasil, o governo da ditadura militar, o governo Médici, usa essa vitória para tentar ofuscar essa doença que estava matando um monte de crianças no Brasil, né? E que chega um período que começa a assolar aí jovens aí de 14, 15 anos até 20. Só que vai chegar um ponto que o governo ele vai ser obrigado a admitir o que estava acontecendo, né? Eles vão ser obrigados aí a admitir que o Brasil estava passando por uma epidemia. E os doentes eles vão começar a ser internados no Hospital de São Paulo, que é o Emílio Ribas. Nós vamos ver que vai chegar um ponto que o hospital tinha 400 leitos e você tinha 1.000 infectados pela doença. Então, a situação já tinha tornado muito grave. Em 1974, o auge da doença chegou a 179,71 diagnosticados por 100 mil habitantes. Isso aí é um dado assim, né, que é divulgado. Pode ser que tenha chegado a mais, nós não vamos saber nunca sobre isso, porque é devido à impossibilidade dos números certos de doentes devido ao regime da ditadura militar que nós vivíamos, devido à censura e tudo mais, tá? Igual eu falei para vocês, a doença vai se espalhar para o Brasil. Eu que sou de Belo Horizonte, eu vivi isso. Eu era criança na época e um menino na minha rua, ele pegou a doença, ele sobreviveu, mas ele ficou com sequelas. E a minha rua ela foi isolada. Ninguém passava, ninguém descia, né, ninguém saía de casa. Isso vai acontecer, é muito semelhante ao que vai acontecer com o hospital onde os doentes vão ser internados em São Paulo. As pessoas que passavam por eles passavam de janelas fechadas nos ônibus, evitavam passar na porta do hospital temendo a doença. Então, eu vivi muito essa realidade de perto, tá? Então, por isso eu resolvi falar sobre esse caso. E a epidemia de meningite, ela não era uma surpresa pelo Brasil, não. Nós já tínhamos passado por uma em 1923, já tinha passado por uma em 1945, mas nenhuma tão forte como essa da década de 70. E assim que se descobriu, né, foi detectado, né, o governo assumiu que realmente era meningite, que estava assolando o Brasil, as medidas drásticas foram tomadas, né, como suspensão de aulas, isolamento, eventos esportivos foram cancelados, como os Jogos Pan-Americanos de 1975, que ia acontecer aqui no Brasil, foi transferido para o México. E antes de chegar a vacina, devido ao desconhecimento do povo e o medo, né, que o povo vivia, eles vão começar a recorrer a panaceias milagrosas como cânfora, né? Eu lembro que as pessoas andavam com um colarzinho, né, com um saquinho com cânfora dentro, né, para tentar isolar. Eles acreditavam que aquilo evitava que você pegasse a doença, né?
Os médicos no início, alguns para evitar o contágio com a doença, usavam capacetes, óculos, botas, luvas. Muitas famílias mudaram dos centros urbanos e foram para o campo com medo da doença. E a população ela vai começar a tomar aí remédios para tentar evitar a contaminação, né? Vai começar a se automedicar, vão começar a tomar sulfa, né? Vão começar a tomar antibiótico por conta própria, fazendo com que o corpo criasse resistência. Só em 1974 é que o governo vai assinar um acordo aí com o Instituto Francês, né? E nós vamos ver que serão importadas 80 milhões de doses de vacina e a partir daí surge a Fiocruz. Mas eu quero colocar um ponto aí para vocês interessante. Assim como hoje as pessoas estão com medo de vacinar, naquela época também muita gente evitava a vacina, corria e tinha medo, achando que a vacina poderia trazer alguma coisa pior, que a vacina é um experimento. As pessoas tinham medo dessa vacinação, tá? A imunização era feita com uma pistola que injetava a vacina, né? E tinha uma cobertura, nós tivemos uma cobertura de 90% da população. Essa pistola, gente, ela realmente era assustadora. Eu lembro que eu fui vacinada com ela, né? E ela causava pânico. A criança assustava, né? Qualquer pessoa assustava só de ver aí a pistola. Vou colocar fotos aí para vocês terem uma ideia de como que era, tá bom? Além de tudo, muitas vezes a vacinação era feita pelo exército, tá? Não por enfermeiros, pessoas da saúde, né? Muitas vezes o exército é que ia vacinando as pessoas. E uma coisa aí que nós vamos ver, para não para não despertar aí, né, o número de mortos realmente que aconteceu no Brasil devido a essa doença, muitos mortos foram enterrados em valas clandestinas, tá? O governo fez isso aí para evitar o quê? Que se soubesse na realidade o número de mortos que tinham acontecido no Brasil nessa época. Lembra, nós estamos vivendo um período em que a ditadura militar está falando o quê? Esse é um Brasil que vai para frente Brasil salve a seleção, Brasil ame ou deixo. A ditadura está tentando mostrar que tudo está dando certo. Então é isso, meus queridos. Eu queria muito ter falado esse assunto com vocês, porque foi uma coisa que eu vivi e que lembra muito o que a gente está vivendo hoje, né? Esse medo desenfreado da vacina, grande parte da população com medo da vacina, dados sobre a doença sendo alterados, modificados, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, dados desinformados, pessoas tomando medicação ou medicamento por conta própria para tentar frear a doença. Então, né, é um ciclo, né, que se repete. A gente vai vendo muito isso aí. A história é isso, né? E quando a gente não conhece a história, né, a gente se torna refém do que está acontecendo por aí, né, no mundo. E aquele recadinho carinhoso no final do vídeo, né? Eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem, deixem um recadinho, tá? Para o canal crescer. Um beijo, tchau!